Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água? Pompa, são as iniciais do Por que o Mundo Precisa de Água. E água é um tema extremamente importante. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o José Antônio Marengo Orsini. Ele trabalha com mudanças climáticas, e mudanças climáticas afetam muito a água. A gente vai poder conversar sobre esse assunto. O José Marengo, ele possui graduação em Física e Meteorologia pela Universidade Nacional Agrária no Peru. Ele também fez o mestrado na área de Engenharia de Recursos de Água e Terra, também pela Universidade Nacional Agrária do Peru. Fez doutorado em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. Fez pós-doutorado na NASA GISS, na Columbia University em Nova York, e na Florida State University, nos Estados Unidos também, em modelagem climática. Atualmente, ele é pesquisador titular e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, onde trabalha com eventos extremos, desastres naturais e redução de risco aos desastres. Bem-vindo, José. É um prazer ter você aqui. Conta pra gente aí um pouco da sua trajetória. Você está trabalhando hoje com um tema que está no topo. Todo mundo fala disso daí. É um tema extremamente complicado. Conta pra gente como é que você seguiu sua carreira, como é que você chegou aí. Bom, eu sou meteorologista de formação, né? Comecei no Peru, era professor lá na universidade e depois fui a fazer o doutorado. Naquela época, estou falando dos anos 90, né? Os modelos ainda estavam começando a ser aperfeiçoados, mas começamos a trabalhar com o modelo da NASA e depois também com outros modelos. Então a ideia era um pouco estudar a meteorologia tropical, o balanço hídrico que determina as condições de clima e depois, quando cheguei ao Brasil, como pesquisador visitante, comecei a trabalhar 20 anos no INPE, onde eu liderava a previsão climática sazonal e começamos a desenvolver pesquisas em mudanças climáticas, não? E como eu fazia parte dos grupos do IPCC, desde segundo até sexto relatório, então começamos um pouco a orientar essa parte de, de pesquisas, ¿no? Particularmente na parte de extremos. Y eso fue de grande ayuda, ¿no? Porque cuando entré no CEMADEM, fui transferido a CEMADEM, os desastres que acontecem no Brasil são consequência de extremos climáticos. Ou é muita chuva ou não tem nada de chuva, ¿no? Então, todo foi como quem dice encaixando perfectamente, ¿no? Y actualmente trabajo con esa parte de extremos con lo que tiene que ver de reducción de riesgo de desastres, o sea, monitoreamiento, emisión de alertas de desastres, toda la parte pre-desastre, ya la parte post-desastre que tiene que ver con reconstrucción y todo eso y a defensa civil que desenvolve, ¿no? O sea, nos trabajamos con la parte de pre-desastre. Por eso la importancia de los extremos meteorológicos que son extremadamente importantes para deflagrar desastres, como aquellos que nos tivemos recientemente en Petrópolis, Recife y ahora en mayo en Porto Alegre, en Rio Grande do Sul. É verdade, é verdade. Muito interessante. Qual a sua experiência? Você trabalha com modelagem climática e previsão climática no CPTEC, né, do INPE. Quais Sí. avanços você acredita que são os mais urgentes na previsão desses eventos extremos para a gente tentar mitigar? Porque para chegar no alerta, tem muita Sí, coisa antes, né? Para sí. você poder chegar no alerta. Conta para a gente. Esa parte extremo siempre es la más difícil, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de extremo, por ejemplo, una lluvia intensa, como las lluvias ya habían sido previstas en Río Grande do Sul con días de antecedencia, los modelos apuntaban para más lluvias, ¿no? Solo que toda previsión feita con modelos en todo el mundo siempre tiene un grado de incerteza. O sea, a gente nunca va a acertar 100% de previsión. Llegando a un 70% ya es bastante. ¿Por qué? Porque las previsiones son feitas en caixinhas, que nos llamamos una grade, ¿no? Entonces, dentro de esa grade, segundo o modelo, chove o mesmo. Mas dentro dessa grade você pode ter uma cidade em altura
e outra que está perto do nível do mar. E, na verdade, os dados podem mostrar, por exemplo, 800 milímetros em uma região e 50 em outra, não? Mas o modelo meio que suaviza todo. Então, essa é uma das limitações, o que nós chamamos a resolução espacial. E agora com supercomputadores mais poderosos, ya se está comenzando a mejorar ese problema de previsión. Claro que modelaje es toda una ciencia, ¿no? Requiere de un tipo específico de profesional, porque un meteorologista es quien avalía a meteorología da situación, mas o pessoal que trabaja con TI, ¿no? Programadores, ellos son los que construyen todos esos tijolos ahí, ¿no? Y ahí el trabajo conjunto entre los programadores y los meteorologistas son los que determinan si ese modelo está pronto para ser usado o no, ¿no? Y podemos usar esos modelos para previsión de tiempo. Ah, Geralmente, a validade da previsão de tempo varia de 3 a 5 dias. Por isso que a previsão é feita todos os dias. E a previsão de clima, não? Ou seja, como que vai ser na próxima estação, por exemplo. Essa previsão é refeita a cada mês. E, é claro, também utilizamos modelos para mudanças climáticas. Ou seja, projetar como que seria o clima a meados de este século o en 2100, por ejemplo. Los modelos son similares, mas as condiciones de contorno son diferentes, porque cuando falamos de previsión de tiempo y clima, a gente deixa a atmosfera evoluir naturalmente. Mas cuando falamos de mudanças climáticas, a gente tem que asumir escenarios. Por ejemplo, un escenario donde o Acuerdo de París, obedecido por todo el mundo, y a temperatura o aquecimiento global no ultrapasa 1,5, va a dar un tipo de clima en el futuro. Mas si nos decimos, vamos a esquecer do Acuerdo de París, a población aumenta, el consumo de combustible fósil aumenta, va a ser otro escenario, posiblemente un escenario peor, un escenario donde el aquecimiento puede llegar a 4 grados global, ¿no? Y eso sí sería un escenario de clima extremo con desastres piores que aquellos que nos estamos experimentando ahora, ¿no? Por eso que se llama proyección, no mejor escenario y o pior escenario. Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta de ignorante, porque eu trabalho com... Os meus modelos são muito mais lentos do que os Ujú. seus, né? Quando você faz modelagem, por exemplo, de previsão climática, na previsão Sí. do clima, Mm. se ela dura de 4 a 5 dias, você faz a modelagem continuamente, todo dia, você usa os dados anteriores do que está acontecendo nos dias anteriores para poder prever os próximos dias. Como é que funciona? Desculpa a ignorância. No, para previsión de tiempo a gente utiliza modelos, generalmente son modelos que tienen una componente oceánica y una componente atmosférica. O sea, la componente oceánica va gerando las temperaturas de la superficie del mar, que son as forçantes da componente atmosférica. Então, basicamente, uno deixa o sistema evoluir. É claro que se nós temos dados, o que nós chamamos a técnica chamada de assimilação de dados, a gente começa a alimentar o modelo com observações. E isso vai, em certa forma, melhorar a qualidade da previsão. É claro que existe toda uma ciência também de assimilação, que não é nada fácil, mas para isso precisamos assimilar dados, por exemplo, dados de radares, datos de satélites, ¿no? En algunos otros casos, datos de torres meteorológicas, los datos dos aviones, dos navíos también son asimilados. O sea, se va alimentando o modelo con observaciones y ahí el modelo tiende a comportar o más próximo posible o estado observado de atmosfera, ¿no? Si você no asimila datos, corre el riesgo de que el modelo críe su propia atmosfera, que puede ser o que no es realmente correcto, ¿no? Entonces, todo un proceso de evolución. Paralelamente al desenvolvimiento de modelos, nos también tenemos que trabajar con desenvolvimiento de observaciones, ¿no? Climatológicas, radares, sensoramento remoto, satélites, que esos son los que están siendo usados bastante ahora. Interessante, interessante. Então, isso é feito por região? Qual o tamanho da área que isso é feito para um modelo poder funcionar? Faz para um país inteiro, ou para um estado, ou tem para todos os tamanhos? La verdad es que para todos sus tamaños, porque los modelos generalmente son rodados para todo el mundo, ¿no? Y cuando la gente hace un análisis, se centra solamente en América do Sur, ¿no? O Caribe, dependiendo de la región. Mas existe otro tipo de modelos llamados modelos regionales, Hum, donde você puede, por ejemplo, decir, voy a trabajar solo con América do Sur
meu modelo regional com uma resolução maior de 20 ou 10 quilômetros. Então, aí você obtém mais detalhes e pode ir ainda muito mais fino. Por exemplo, vou a trabalhar com sudeste do Brasil para um trabalho específico ou uma previsão de tempo muito local, que vocês querem só o sudeste do Brasil, trabalhariam com outro modelo regional de resolução ainda maior. Ou seja, vamos escolhendo o que nós queremos, porque para uma previsão de tempo, é melhor trabalhar com modelo global. Mas se vocês querem algo específico, por exemplo, previsão de geadas para a agricultura em Santa Catarina, aí é melhor trabalhar com um modelo regional, porque te vai dar detalhes sobre essa região específica, que são detalhes que um modelo global não captura às vezes, né? Ah, entendi, entendi. Interessante, interessante. É, voltando para a nossa pergunta, em relação à redução de risco dos desastres naturais, quais Sim. estratégias que você considera que são as mais eficazes para a gente aumentar a resiliência nas comunidades mais vulneráveis no Brasil? São vários fatores. Um deles é o que nós desenvolvemos no CEMADEM em monitoramento, não? Então, a gente monitora, por exemplo, padrões de chuva, e quando a previsão de tempo mostra que está aumentando a chuva realmente bastante, e as áreas onde a chuva pode cair são áreas que o Serviço Geológico do Brasil já identificou como áreas vulneráveis a secas, não, desculpa, a enchentes, deslizamentos de terra. Estou falando de horas de antecedência, não? Uma chuva agora pode gerar uma inundação ou uma enxurrada hoje de noite, por exemplo, não? Sim, Então, aí entra trabalha com todas essas informações de monitoramento de desastres, de condições que levam a um desastre, e trabalhar com a vulnerabilidade de todo isso. Então, isso é o que nos leva a emitir um alerta de risco de desastre, que não é um alerta meteorológico, é um alerta de risco de desastre. Y como trabajamos con municipios, por ejemplo, podemos decir, tal municipio para tal día va a tener un alto riesgo de deslizamientos de tierra. Entonces, nuestros alertas son emitidos para Defensa Civil en Brasilia, o Senado de Defensa Civil en Brasilia, y ellos repasan para Defensa Civil municipais dos municipios afectados, y ahí que ven un proceso de evacuación de las personas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es a parte, digamos, inicial, mas existe otro factor que es la prevención, ¿no? Prevención como proceso en general. Y eso depende, también depende de condiciones que no tienen que ver nada con clima. Por ejemplo, construcciones en áreas de riesgo, que eso de política habitacional, o personas que están morando, particularmente grupos de idosos que están morando en áreas de riesgo, que son las personas más vulnerables, o ciudades que están próximas a áreas que históricamente ya tienen deslizamientos de tierra, ¿no? Entonces, esa parte de reducción de riesgo de desastre envolve una previsión de las alertas de riesgo de desastre, más eso envolve antes prevención, o sea, evitar el riesgo, básicamente. Ya que no da para evitar el riesgo, a gente hace previsión de riesgo, más o ideal sería evitar el riesgo. Que eso, infelizmente, es lo que no está aconteciendo ahora, ¿no? Você ya vio en Porto Alegre y en otras áreas, pessoas morando perto de más do río. Y ya tem histórico de desastres. Mas si você conversa con la población, que a veces se recusa a salir de casa, dicen, ah, esto nunca aconteció antes. Mas eso no significa que no vaya a acontecer ahora, ¿no? Entonces, esa parte, esa resistencia da populación es algo que nós temos que mudar, ¿no? Porque muchos morren porque simplemente no salieron de casa a tiempo y cuando quieren salir ya es tarde demais. O sea, faltó esa percepción de riesgo. Y eso es algo que se aprende en las escuelas, o de alguna forma a través de programas de televisión, noticias, que las personas realmente saiban de que una lluvia intensa, morando perto de un río de más, es un riesgo alto, entonces mejor estar preparado. é verdade, é verdade. A gente tem, eu tenho experiência, eu morei no Canadá, no meu doutorado. É uma região que passavam alguns tornados, né? É, E tem uma
tem alarme para essas coisas, mesmo que você não consiga prever onde é que vai exatamente passar, mas as pessoas de fato se preparavam para isso. Elas tinham uma preparação, ficavam na parte baixa da casa, no basement, né? Tinham sim. uma coisa assim. Aqui no Brasil, mesmo em vários lugares, eu trabalhei também sou geólogo, trabalhei com encosta, com escorregamento, Uhum. né? É muito difícil que as pessoas se aceitem esse alerta. É muito difícil. Difícil de tirar as pessoas do lugar, né? Não sei se Sí, é uma questão não só de educação, é de cultura. A gente tem que educar durante muito tempo para melhorar a cultura ao risco, né? Que agora, talvez, com mais informação e com esses desastres imensos que a gente está vendo, talvez a gente consiga ter uma janela de oportunidade para começar a mudar essa cultura que a gente tem de achar que não vai acontecer, né? E de fato é, acontece. Interessante, interessante. é necesário. Por exemplo, eu sou do Peru e Peru acontecem terremotos. Sim, Então, desde criança, uno já está acostumado. Assim que nós tínhamos, lembro, um abajur de cristal e cada vez que clic, 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 sonava isso, esse era nosso sismógrafo, sai correndo de casa. Fica longe das árvores, fica longe dos cabos de alta tensão, e aqueles que moram em cidades costeiras já estão marcadas as rutas de fuga ante um risco de tsunami. O sea, assim que o alarme dispara, as pessoas já sabem onde ir, não precisa ninguém levar eles. ¿No? E isso é o que falta aqui um pouco. Se a defesa é, civil não vai, as pessoas não saem de casa. Não? E isso, como você falou, é cultura. Isso tem que ser desde pequeno nas escolas. Não? E é. muitas vezes as pessoas não acham que vai acontecer, os políticos não tomam as medidas necessárias e vem também o negacionismo da ciência que, em Ah, certa sim. forma, influencia as pessoas a dizer, ah, não, os cientistas são loucos, não, não, na minha época não acontecia. Bom, as épocas mudaram, simplesmente. Exatamente. Ou se pode ter acontecido e não chegava a informação. Hoje em dia todo mundo tem a informação. É muito mais fácil É saber o verdade, que sim. aconteceu, né? Uhum, Estava sim, muito longe, você nem sabia. Hoje em dia você sabe. Então é tem. verdade, sim. É verdade, você estava falando, eu lembro lá na minha viagem no Peru, fui mais que uma vez. Até, é bem isso, tem uma cultura grande de terremoto, né? É. Todo mundo. É cultural, ¿no? O sea, desde pequeno as pessoas estão treinadas e ensinadas a isso. Eu já passei por um monte deles quando morava no Peru, ¿no? Ainda bem que estou no Brasil, que não tem. Mas realmente é algo que uno nunca esquece. Imagino. Eu nunca presenciei um terremoto, também não faço muita questão, não. Verdade. Vamos lá. A mudança climática é uma questão global. A gente está conversando nesse assunto aí, e ela exige uma colaboração internacional, o que é uma coisa complicada, né? Uhum. Você é membro de vários painéis das Nações Unidas e grupos de trabalho internacionais, né? Quais são as principais barreiras que você identifica por uma cooperação efetiva e como é que elas podem ser superadas, essas barreiras? Bom, em termos de colaboração, na parte de modelagem, por exemplo, na parte de atribuição e todo isso, a colaboração existe. Nós colaboramos com Estados Unidos, a União Europeia, Japão, Austrália ainda. Ou seja, essa parte de colaboração científica Sim, existe. O que está meio complicado não é tanto a colaboração, sino o acordo. Por exemplo, o Acordo de Paris, o Protocolo de Kioto naquela época antes, no 98. É que todos os países têm que reduzir as suas emissões. Obviamente, reduzir queima de combustível fóssil, reduzir o desmatamento e tudo, mas tem países que não fazem isso. Então, isto é algo que tem que ser feito globalizado, porque se todos os países, com exceção de Rússia, China e Estados Unidos, obedecem o protocolo de Kioto e também ao Acordo de Paris, então podemos ter talvez menos gases de efeito estufa na atmosfera e reduzir a taxa de aquecimento. E reduzindo a taxa de aquecimento, nós podemos reduzir a intensidade de extremos e aí a adaptação seria mais fácil. Ou seja, naturalmente não tem como virar para esfriamento, não tem como. Somente se todos os vulcões fazem erupção ao mesmo tempo,
aí teríamos uma grossa camada, mas aí entraríamos numa era glacial, não? Seria o outro extremo. Mas É, realmente o que falta um pouco isso são esses acordos ambientais. Os países mais poluidores não estão seguindo isso. E aí isso não adianta, não? Se Estados Unidos, Rússia e China não seguem esses protocolos, na verdade, não vai funcionar. E essa é uma das preocupações, convencer as autoridades, convencer os governos que mudança climática existe, que já estamos, somos testemunhas das mudanças que estão acontecendo, ondas de calor 50 graus na Índia, por exemplo, nestes dias, no verão de lá. Então, esse tipo de coisas já estão acontecendo, algo que era esperado nos próximos décadas, já estão acontecendo agora. Então, eu diria que colaboração existe, lo que falta é consenso. Y ese consenso es extremadamente importante para poder, digamos, reducir la tasa de aquecimiento. sem os três países que você mencionou, não adianta nada. São os países, No adianta. né? Então, todo Eh, mundo trabalha sem resultado, porque o que produz de CO2 a China, Estados Unidos e Rússia é absurdo, né? es verdad, sí. É verdade. Bom, com a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, quais você acredita serem as ações mais urgentes que a sociedade global deve adotar para proteger e preservar os nossos recursos naturais? Você que está acompanhando as mudanças e você vive essa discussão o tempo todo, o que você acha que a gente pode começar a mudar rapidamente para tentar ter algum resultado ainda que a nossa geração consiga ver? Porque eu acho que são várias coisas. A primeira é que nós temos que cuidar o medio ambiente que nos fue dado para nos deixar a nossos filhos algo que sea aceitável, ¿no? Entonces eso significa que reducir la polución atmosférica, porque eso aumenta la concentración de gases de efecto estufa y aumenta el aquecimiento global, conservar recursos, entre ellos las florestas, agua, que es un recurso fundamental, sin agua nos estaríamos muertos, y también proteger os mananciais, por exemplo, através de programas de reflorestamento, não? Em áreas onde foram desmatadas, reflorestar, e também proteção da fauna e flora, não? Das espécies nativas. Se vamos a reflorestar, temos que utilizar espécies nativas. Não vamos a cometer o erro de reflorestar usando eucalipto, Claro. que primeiro não é do Brasil e segundo consome muita água e nutrientes, então empobrece os solos, não? Mas nós temos que cuidar o meio ambiente e a forma de cuidar o meio ambiente é estudar o meio ambiente, não? Porque já passou o tempo de que, eu reciclo lixo, eu vou de bicicleta, não de carro, eu vou andando. Isso já não são soluções viáveis. As soluções viáveis dependem de políticas ambientais. Então, Sim. como quem dizem aqui no Brasil, brasileiro tem o queixo e na faca na mão. Agora vai ter eleições municipais. E o ideal seria que as pessoas questionem a candidatos de prefeitos qual é a agenda ambiental, particularmente naqueles municípios que estão experimentando desastres, não? Como os municípios do sul do Brasil, Petrópolis, a mesma Recife, São Sebastião, que são municípios com desastres com dezenas de mortos. Então, eu acho que a solução a caseira de virar ecológico, se o vecino não é, ya no es suficiente. Nos tenemos que atacar a raíz y a raíz del problema son políticas ambientales. ¿Y quién quiere determinar políticas ambientales? A nivel municipal somos prefectos y vereadores, a nivel federal somos ministros, gobernador, diputados, senadores y presidente. O sea, tenemos que cuestionar. Yo me lembro de los debates, varios debates que asistí cuando tocaban el tema ambiental, casi ni sabían lo que era tema ambiental, ¿no? Ah, sí, que protocolo de Kioto, Acuerdo de París, mas a populación a veces no sabe o que é protocolo de Kioto, Acuerdo de París, entonces realmente precisa que a populación fique consciente y ciente de que tenemos que proteger el medio ambiente y con eso pueden cuestionar y pedir protección a los futuros gobernadores o prefeitos con una agenda ambiental adecuada, si no, no adianta, ¿no? Aí eu concordo. É o que eu sempre falo aqui, trabalhando com água, né? A gente sempre fala, Eh, se todo mundo se preocupa com água, os deputados vão se preocupar porque eles
eles dependem da opinião pública, os votos deles vêm disso daí. Se ninguém se preocupa, eles também não se preocupam, porque eles não têm que responder a nada. Se não tem É verdade, demanda, né? Então a gente tem é que. verdade, sim. É Sim, complicado. Bom, a gente está vendo um monte de enchente, mas o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, né, é acelerar a restauração da terra, a resiliência à seca e evitar sim, o progresso da desertificação. Esse é sim. um tema muito importante. Quais as estratégias e políticas você considera essenciais para alcançar esses objetivos e como elas podem ser implementadas de maneira eficaz, especialmente em regiões vulneráveis e que já sofrem com isso? Bom, o Brasil tem, justamente agora estamos tendo uma reunião aqui no CEMADEM do Programa de Acción Brasileiro sobre Combate a Secas y Desertificación, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente, ¿no? Então, aí se discutem as diferentes realidades, porque um dos fatores da desertificação é a chuva. Falta de chuva, por exemplo, é o que leva ao que nós chamamos de aridificação. Mas a desertificação não é somente falta de chuva, é degradação ambiental. Ya tenemos experiencias en la región subsahara de África, de Sim. que durante la seca que tuvieron los años 60 y 70, o desespero de la población era tal que les cortaron un poco de vegetación que tenían lá. Y ahí entró un proceso de desertificación y deterioro del ambiente. Esa es una de las cosas que nos queremos evitar aquí, particularmente en el Nordeste, que es la región más susceptible a desertificación, ¿no? Entonces existen políticas de combate a desertificación, existe una convención de las Naciones Unidas para eso y existen esfuerzos do Brasil para eso. Eso sí, puedo decir, estamos avanzando bastante, porque otro de los desastres que se me monitora es seca. Só que o monitoramento de seca é mais no longo prazo. Você muitas Tá. vezes nem sabe, mas já entramos numa seca, que é diferente de uma previsão de tempo de um dia para outro, não? E a seca do ano passado na Amazônia, combinado com ondas de calor, realmente foi um desastre de grande porte. Então, Sim. a preocupación no es solamente una seca, sino una combinación entre seca y ondas de calor. Ahí sí la situación puede piorar mucho, aumenta el riesgo de incendios, aumenta el riesgo de inseguridad hídrica para la población y biomas que dependen de eso. Entonces, es todo un proceso. Yo acho que eso demanda esfuerzos, ¿no? Y Brasil está trabajando bastante activamente en eso. Interessante, interessante. Mas a desertificação ela ocorre principalmente pelo desmatamento ou não só? Desmatamiento es una de las componentes de la desertificación, o sea, falta de lluvia y degradación ambiental. Y uno de esos aspectos de degradación ambiental es cortar la vegetación, porque no tiene otra cosa, gado está muerto pela seca, entonces ellos cortan todo, a vegetación para leña o para hacer fornos de carbón o cerámica. Entonces, sin percibir, están acabando con la protección. Entonces, solo seco, sin protección, o viento va a elevar. Y ahí viene un proceso de erosión gigantesco. Y ahí que teníamos un proceso de desertificación. São. Eu Ujú. estava pensando em qualidade, por exemplo, eu trabalho com água, e aí quando Sí, você tem evaporação muito grande, vai acumulando sal na superfície. Isso sí, também sí, é um processo por qualidade de desertificação. Muitas vezes exacto. tem isso em alguns lugares do Nordeste com salinização, né? Y también, por ejemplo, riesgo de elevación del nivel del mar en áreas costeras. Con elevación del nivel del mar, você puede tener salinización de las aguas subterráneas y salinización de los ecosistemas de agua doce. Entonces, todo eso se va sumando al proceso de degradación ambiental. É, sim, sim, é verdade. Interessante, interessante. Muito boa a nossa entrevista aqui. Deixa eu fazer só mais uma pergunta para você aqui. Você tem trabalhado no Semadem, tem uma vista, um trabalho muito grande. Eu acompanhei bastante o trabalho do Mário Mendiondo, que a gente já entrevistou também, né? Sí. Também trabalha no Semadem. Como você vê no Brasil trabalhos para que a gente consiga ter monitoramento em cidades, monitoramento mais bem feito com dados locais, por exemplo, com unidade de solo, que a gente consiga fazer nível de rio, essas coisas.
para que esse alerta seja mais preciso e a gente consiga fazer funcionar? Como é que a gente consegue fazer chegar para as prefeituras, por exemplo? Você consegue ver isso já de alguma forma? Actualmente o CEMADE monitora 1.133 municipios. Y esos municipios fueron identificados en base ao histórico de desastres, ya sea inundación, ya sea seca, ya sea deslizamiento de tierra. Entonces, esos tienen instrumentos colocados, Hum, estaciones meteorológicas, hidrológicas. Nós temos toda una red de sensores de humedad do solo no Nordeste, únicamente, ¿no? Obviamente son 5.700 municipios y a gente monitora só 1.100 y tanto. ¿Por qué? Porque primero que esos tienen que ser mapeados, las vulnerabilidades tienen que ser mapeadas y eso es feito pela CPRM, ¿no? Que ahora es el Servicio Geológico do Brasil. Entonces ese tipo de informaciones son necesarias, ¿no? Y también está precisando, por ejemplo, de sensores de humedad do solo, sensores para los ríos, ¿no? Y todo eso tem um custo. Ou seja, o custo de uma rede meteorológica é muito caro. Uma das coisas que custa mais no CEMADEM é a manutenção de nossa rede. A gente colocou nossa rede em uma rede própria do CEMADEM, meteorológica, hidrológica, umidade do solo, para fazer monitoramento de condições, por exemplo, próximas a ríos o colocamos prismas para detectar movimientos geológicos, en fin, toda una serie de instrumentos que tienen que ser mantidos. Y cuando Semadem fue criado, nos tivemos muchos recursos, más después esos recursos disminuían cada vez, no daba para hacer manutención, porque esos instrumentos tienen que tener manutención. sim, Y algunos instrumentos ainda están en caixas, porque no tenemos orçamento para mandar colocar. Tem que pagar passagem diárias aos técnicos claro. que estão sendo colocados, não? Então, agora, com esta situação de desastres, agora, a Casa Civil determinou que nós vamos a monitorear 1.942 municípios, ¿no? Y ahora con los desastres de Río de Janeiro vamos a tener, disculpe, Río Grande do Sul, nos vamos a tener más municipios monitoreados en Río Grande do Sul. Entonces, yo acho que tal vez o governo percibió eso, mas como falei, uno dos problemas de monitoreamiento Sim, ¿no? claro. É caro, mas realmente el investimento vale a pena, porque monitoreamiento es una forma de reducción de riesgo de desastres. Entonces, con un buen monitoreamiento, a gente puede estar en una mejor posición de hacer mejores alertas para la población. O monitoramento é caro, mas ele não se compara ao gasto com o desastre, né? Exactamente, exactamente, porque aquí no Brasil parece que existe más a cultura reactiva, ¿no? Billones de dólares van para reconstrucción y todo, cuando poquísimo efecto previo al desastre. Lo ideal sería investir antes del desastre para que los danos y prejuicios sean relativamente menores y el número de muertos y desalojados, desabrigados sea relativamente menor. Claro, e não só desastre de vidas, mas o que vai afetar a economia do Estado é Exacto. uma quantidade muito grande. Então, o que custaria um monitoramento para isso daí e a prevenção é nada, é ínfimo comparado com o custo social de tudo isso, né? Eso es algo que nos siempre levantamos esa cuestión en reuniones, ¿no? Diciendo a prevención. É como um médico, se você faz prevenção, o risco de você desenvolver uma doença grave é Ah, menor, porque você fez prevenção. Mas se vai para o médico quando já é tarde demais, então não tem muito a fazer, né? é verdade. Bom, eu espero que aquela velha frase de há males que vem para o bem, eu espero que um desastre desse tamanho abra os olhos dos políticos e das pessoas em geral, que a gente Sim. precisa sim acreditar na ciência e na técnica que vocês estão oferecendo, e pessoas que estão por trás de todo o monitoramento, sabem o que está fazendo, a gente tem que acreditar para que possa ser investido. Eu agradeço demais É, a sua participação, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho muito importante. As pessoas não têm noção do quanto é importante, mas a gente vai ajudar a divulgar, a gente precisa divulgar
para que a gente tenha um país melhor, mais prevenido para esse tipo de desastre. Muito obrigado pela sua atenção. Por favor, faça suas considerações finais, José. Bom, os extremos climáticos estão aumentando em todo o mundo. No Brasil, os extremos deflagram desastres que matam pessoas. E já temos presenciado muitos deles. Então, nós temos que trabalhar com essa percepção de desastre, que um extremo pode matar pessoas. Y también criar esa conciencia no solo en la población, sino en los tomadores de decisión, ¿no? El tema ambiental tiene que ser un tema prioritario porque nos dependemos de eso. No adianta tener o mayor orçamento do mundo si nosso ambiente está deteriorando cada vez. Entonces yo acho que a população tem agora o poder de decisión tentando de convencer a los gobernadores, candidatos de gobernadores, presidente, deputado, senador, a desenvolver activamente una agenda ambiental, porque de eso depende nuestro futuro. Eu agradeço, parabéns novamente pelo seu trabalho. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Nós tivemos aqui o José Marengo, ele trabalha no Semadem, tem uma carreira impressionante. Ele já está no Brasil há 30 anos, é um brasileiro de coração. Muito bem-vindo. Pessoas como você são sempre bem-vindas, trabalham pelo bem e é um trabalho de fato que é uma honra ter aqui. Muito obrigado, José. Parabéns novamente. Eu que agradeço. Obrigado.